Um governo que é responsável pela morte de grande parte das 700 mil pessoas que morreram no Covid por desleixo, por desrespeito e por muita ignorância do conjunto do governo. Então, vocês sabem que a nossa tarefa é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa nobre, porque a gente vai ter que entregar esse país melhor, esse país mais saudável do ponto de vista da saúde mesmo, mais saudável do ponto de vista do ganho da massa salarial, mais saudável do ponto de vista dos pequenos e médios empreendedores deste país, dos pequenos e médios produtores rurais, mais saudável do ponto de vista da educação e mais saudável do ponto de vista da civilidade. Esse país vai voltar a viver democracia. E isso foi mostrado na nossa posse. Eu recebi um telefonema de uma pessoa importante que vocês conhecem, talvez um dos melhores escritores do país, o Fernando de Moraes. Fernando de Moraes me telefonou para dizer o seguinte: ele tinha participado da posse na Argentina em 1972. E ele dizia que aquela posse da Argentina tinha sido a posse mais bonita que ele tinha visto. E depois da nossa posse, ele falou: vocês bateram de 10-0 na posse que eu achava mais bonita da história da eleição no mundo. E eu penso que nenhum de nós jamais tinha visto um povo emocionado, um povo motivado, como nós vimos na nossa posse. Há muito tempo a gente não via tanta alegria, tanto sorriso estampado na fisionomia de homens, mulheres, crianças, velhos. Ou seja, as pessoas parecem que estavam se encontrando consigo mesmo. E nós queremos que isso aconteça todo dia. É preciso acabar com as brigas familiares. Durante esse processo dos últimos 4 anos, teve famílias que pais não conversavam mais com filhos, que sogro não conversava mais com nora, que nora não conversava mais com a sogra, que filho não conversava com o pai, irmão não conversava com o irmão, primo não conversava com o primo, tudo estabelecido pelo ódio que foi colocado em prática nesse país. E a nossa posse mostrou que é possível a gente fazer esse país voltar a sorrir. É possível fazer essas pessoas voltarem a sonhar. E a nossa obrigação é de transformar esse sonho em realidade. Esse é o compromisso de cada companheiro e de cada companheira que assumiu esse ministério. Nós não somos um governo de um pensamento único. Não somos um governo de uma filosofia única. Não somos um governo, de apenas pessoas iguais. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa igual. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da Agricultura, como o companheiro Fávaro. Ou seja, eu penso que o Fávaro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica, ou a Pantanal, ou qualquer outro bioma que tem que ser protegido. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem teimar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode desrespeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Todos nós sabemos
o compromisso extraordinário que nós assumimos durante a campanha com a volta do crescimento desse país, com a geração de empregos e com o crescimento da massa salarial. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza, e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país. Queremos investir muito no micro e pequeno empreendedor. Queremos investir muito no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele estiver em possibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele o mínimo de segurança. Porque senão a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável, a gente terá um mundo de barbárie. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação eu fiz questão de convidar o companheiro Camilo para ser o ministro da Educação, porque dentre todos os estados brasileiros, o Ceará é o estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico. Ou seja, inclusive talvez seja o estado com mais quantidade de escolas em tempo integral. E quando eu trouxe o Camila, eu também queria trazer a Isolda, que é a secretária nacional de Educação Básica, porque sobre as costas dela pesa também a responsabilidade de ter sido uma grande educadora e, portanto, meu caro Camilo, você sabe que você tem responsabilidade. A semana que vem, eu já quero ter uma reunião com você para discutir o que a gente vai visitar, sabe, de reforma em escola, porque nós temos 4.000 obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se é universidade, não sei se é Instituto Federal, mas o que tiver, a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir, melhorando a educação, gerando emprego e pagando os salários que o povo brasileiro precisa ganhar. Porque, na verdade, o que dá mais orgulho ao povo é trabalhar e, pelo seu trabalho, receber o seu salário e sustentar a sua família. Essa é a forma mais dignificante para um trabalhador e uma trabalhadora conseguir sobreviver. Nós sabemos, Liz, a responsabilidade que está nas suas costas na área da saúde. Essa é uma área que passa ano, entra ano, passa ano, entra ano. E a saúde sempre está um pouco ausente daquilo que é o sonho do povo brasileiro. Nós chegamos a avançar. Nós chegamos com farmácia popular, com o Brasil Sorridente, com o SAMU. Nós chegamos com os médicos tendo um avanço muito importante nesse país que simplesmente foi destruído. Em nome de combater qualquer coisa, em nome de tirar, na verdade, aquilo que estava dando certo para o povo daquelas cidades pequenas que não vê médico. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo aqui sabe, porque todo mundo aqui já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado. Todo mundo sabe que tem cidade nesse país que passa anos sem ver um médico. E muitas pessoas morrem sem ser atendidas pelo tal do especialista, porque ele não tem vaga. Às vezes ele vai no médico, às vezes ele vai numa UPA, é consultado, pede uma consulta no especialista, ele vai marca-se para 12 meses, para 13 meses, para 9 meses. Às vezes a pessoa morre sem ter direito a esse médico. Se nós não resolvermos esse problema, nós não estamos fazendo jus ao voto e à expectativa que esse povo depositou em nós. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, nós estamos fazendo essa reunião aqui. Eu sei que nenhum de vocês ainda montou o governo. Nenhum de vocês ainda montou o ministério. Só foi dado a vocês o direito de escolher o secretário executivo e o chefe de gabinete. É importante que até, possivelmente, depois do Rui vai falar, até o dia 24, quem sabe, já tenhamos o governo todo montado. Eu só queria que vocês levassem em conta. Primeiro, eu
não tenho vergonha de dizer que nós vamos montar o governo com gente da política muito competente. Vamos montar o governo com gente técnica muito competente. Eu não faço distinção e não quero criminalizar a política. Todo mundo sabe da nossa responsabilidade. Todo mundo sabe que a nossa obrigação é fazer as coisas corretas, é fazer as coisas da melhor forma possível. Quem fizer errado sabe que tem só um jeito. A pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo, e se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria justiça. Eu já carreguei na pele muitas coisas ruins. Eu já presidi esse país 8 anos e fiz muitas reuniões nessa mesa. A mesa era menor. Não era tão grande e tão sofisticada, era mais rústica. Mas essa aqui está mais bonita. E eu só tenho um compromisso com esse país. Primeiro, ser honesto com o povo brasileiro e ser leal e honesto com vocês. Eu primeiro sou grato a todos vocês terem aceito o convite que foi feito para vocês fazerem parte do governo. Segundo, muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda. Nós não mandamos no Congresso. Nós dependemos do Congresso e, por isso, cada ministro tem que ter a paciência e a grandeza de atender bem cada deputado, ou cada senador, ou cada senadora que o buscar. Porque, senão, quando a gente vai pedir um voto, que a gente vai falar com o deputado ou com o senador, ele diz, não, eu não vou votar porque eu fui em tal ministério, nem me receberam, me deram um chá de cadeira de 4 horas, o ministro nem serviu um cafezinho, uma água, eu não quero isso. Nós temos que saber que nós é que precisamos manter uma boa relação com o Congresso Nacional e cada um de vocês, ministros, tem a obrigação de manter a mais harmônica relação com o Congresso Nacional. Não tem importância que você divirja de um deputado ou de um senador. Quando a gente vai conversar, a gente não está propondo casamento. A gente está propondo aprovar uma tese ou fazer uma aliança momentânea em torno de algum assunto que interessa ao povo brasileiro. E eu quero dizer para vocês que vou fazer a mais importante relação com o Congresso Nacional que eu já fiz. Eu já tive 8 anos na presidência e eu quero dizer aos líderes, ao Jacques Wagner, ao Guimarães, ao Randolph, que dessa vez vocês não se preocupem, que vocês vão ter um presidente disposto a fazer tantas quantas conversas for necessário com as lideranças, com os partidos políticos, com o presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Arthur Lira. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, sabe, de um bom relacionamento com o Senado. E assim nós vamos governar esses 4 anos. Eu tenho dito para todo mundo que esse será o mandato da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho uma obsessão para acabar com a fome nesse país.